se sabe ao certo quando surgiu essa civilização, mas estudos apontam que o seu auge foi entre os anos 800 e 1000 depois de Cristo. Habitaram a península de Yucatán e o norte da América Central. Um povo com magnífica arquitetura e um sistema numérico sofisticado. Foram os maias os criadores do número 0 no continente americano e considerados por especialistas o povo com a escrita mais desenvolvida. Astecas partiram de etnias indígenas e viveram na região central do atual México entre os séculos XII e XVI. Uma população com um amplo conhecimento em matemática. Desenvolveram a pedra do sol, uma espécie de calendário. Usavam a lava de vulcão para criar ferramentas e armas cortantes. O que dizer dos sítios arqueológicos astecas? As imagens retratadas nas pirâmides egípcias e templos maias? Teriam desembarcados aqui extraterrestres de planetas mais evoluídos? Olá, estamos de volta com um debate sobre os astronautas antigos. E no bloco anterior, o Luiz Ricardo estava dizendo que a reencarnação aqui no planeta Terra teria sido obrigatória, né? E se são povos tão evoluídos, por que eles teriam que reencarnar aqui, Luiz? É obrigatória não, vamos dizer de livre espancada à vontade, vai. Mas eles tiveram que encarnar aqui justamente para o uso da inteligência, para o mal, né? A inteligência é neutra, ela não é boa nem ruim, nós é que vamos polarizá-la, torná-la boa ou ruim, né? E com essa vinda até aqui, né, o conhecimento não é perdido, ele fica latente, lógico que eles não iriam chegar aqui, já começar a construir naves espaciais, etc. Aquele conhecimento superior fica latente, né? E através desse conhecimento latente, eles foram trazendo uma série de avanços relativos àquela época, né? Muitas pessoas falam que a civilização Atlante, né, estaria localizada no hemisfério sul do continente, ali onde hoje seria o Triângulo das Bermudas, ali já custou, inclusive achou muros, restos de construções, ânforas, indicando que aquela parte já esteve, né, acima do nível do mar. Agora, tiveram um período aqui, ou não, uns dizem que essa fase desses espíritos teria terminado, outros dizem que não, né, que muitos ainda estariam por aqui, né, procurando galgar o degrau evolutivo, principalmente na área ética e moral, né, para que pudesse voltar ao seu planeta, a nascer nesse planeta. Como diz a doutrina espírita, né, você pega o livro dos Espíritos de Kardec, fala que nós somos os eternos peregrinos do universo, né, viemos de outros mundos, passamos por aqui e vamos seguir a nossa evolução em outros mundos aí, Márcio, quem sabe da galáxia. Para você, como parapsicóloga, ainda parece tudo ficção científica? É bonito, tem uma certa poesia, mas só que o ser humano, ele é livre e ele é inteligente. E esses capelinos que teriam vindo da constelação de Capela para uma encarnação aqui na Terra, era o que tinham de pior lá, os egoístas, os narcisistas, os vaidosos, os rebeldes, e daí vieram para cá. Está subestimando a inteligência da espécie humana, porque se o ser humano tem inteligência para fazer pesquisa, para evoluir a ciência, de buscar soluções em todas as áreas da ciência e fazer a humanidade evoluir como um todo, para que iríamos precisar de ajuda de seres de outros planetas, e ainda o que tinha de pior de lá foi o que vieram para cá.
Então, na ciência, não tem como provar isto, não tem como provar o fato, e é isso que importa. Tem como provar que isso também não é verdade? É quem, na ciência, cabe a quem afirma provar. Se eu disser que esta água cura a AIDS, sou eu que tenho que provar. Cabe a quem afirma comprovar o fato cientificamente, e não ao contrário. Luiz Esse Ricardo. é o princípio da ciência. Podemos provar de alguma forma? Bom, a ciência nessa área da pesquisa ainda é muito recente, né? Nós temos vários casos na área da medicina, né? Inclusive na Europa, né? Que os próprios médicos começam a falar de espírito. Inclusive o Dr. Brian Weiss, como teve aqui no Brasil, né? É muito interessante, porque também existe o fator preconceito, né? Ele fala que durante o dia ninguém acredita. No final do expediente, quando ele está sozinho, então faz aquela fila na porta, né? Os médicos citando casos que aparentemente seriam inexplicáveis, né? Do ponto de vista materialista, seria inexplicável. Pessoas que narram sua cirurgia estando paradas, ligadas, tendo circulação extracorpórea. Ele fala num caso interessantíssimo, numa neurocirurgia, né? A pessoa com os ouvidos tapados, que é um processo normal, os olhos presos com fita adesiva, circulação extracorpórea, descreveu a cirurgia inteira. Ela disse que via aquilo do alto, né? Descreveu cada movimento da instrumentadora, do médico, tudo que ocorreu na sala. Então aquilo foi uma surpresa, para o cirurgião, um neurocirurgião, uma surpresa gigantesca. Eu, devido a contatos, devido a alguém da minha família, eu não vou mencionar, que é da área, né? Eu conversei com diversos médicos e eles mesmos falam de experiências incríveis, né? No momento de uma cirurgia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós vamos pegar o exemplo. Eu não concordo muito com essa tese do pior, o melhor. Sempre vai haver um alavancar. Vamos pegar o exemplo do próprio Brasil. Quem é que veio para o Brasil de início? O que havia de pior em Portugal eram os bandidos, prostitutas, que mais? Ladrões, exilados políticos. Nem por causa disso, né? Eles não trouxeram algum progresso para os povos indígenas que estavam ali, né? E usaram desse conhecimento superior também para iludir os povos indígenas, né? Bartolomeu de Gusmão que o diga, que pegou uma bateia com álcool, pôs fogo e disse que se os indígenas não mostrassem onde é que estavam suas riquezas, ele iria incendiar a água. Quer dizer, ele ainda tirou proveito da situação, né? Mas sempre existe um alavancamento, sempre existe uma troca, né, entre civilizações. Márcia. Eu queria deixar claro que a ciência não é materialista. É um reducionismo da ciência querer afirmar que científico é só estatística, matemática e aquilo que é repetível em laboratório. Então, filosofia é ciência, teologia é ciência, história é ciência e o conjunto dos ramos da ciência aceita no ser humano a espiritualidade. A própria parapsicologia aceita no ser humano a espiritualidade, chamada popularmente de telepatia, que é conhecer ultrapassando os limites dos sentidos, mas a parapsicologia aceita. E você não pode dizer que a ciência aceita que o ser humano tem um conhecimento extrasensorial, um conhecimento que não depende dos sentidos, e depois querer, na sua conclusão, falar que a ciência é materialista, porque se o conhecimento é espiritual, o ser humano, então, precisa ter em si faculdade espiritual. Portanto, a ciência parapsicológica prova, e desde 1934, toda a comunidade científica reconheceu no ser humano a existência da espiritualidade da alma, e isso foi comprovado na Duke University, nos Estados Unidos, com as experiências do Heine. Então, a ciência não pode contradizer-se a si mesma. Um ramo da ciência nunca pode contradizer o outro. Luiz Ricardo, a partir desse momento, você tem 1 minuto para as considerações finais. Sim, eu acho que o problema, né, é o preconceito dentro do próprio meio científico. Mas eu acho que tudo está em evolução, inclusive a nossa ciência. Né? Eu falei aqui, né, o que se achava absurdo, como múltiplas dimensões, universos paralelos, hoje, né, a cosmologia, a física, a astrofísica, está encarando isso como uma realidade. Eu acho que vai chegar um momento que nós vamos comprovar cientificamente a existência do espírito, a reencarnação, uma série de coisas. Né?
Tudo com seu devido tempo, né? Se nós lembrarmos bem, até o início do século passado, o voo do mais pesado que o ar era uma impossibilidade provada cientificamente. E hoje os aviões estão aí, né? Sem contar outras impossibilidades. Eu acho que tudo vai ter o seu momento certo, né? A humanidade está em evolução, assim como a nossa ciência, iremos crescer. Márcia? A ciência, para evoluir, ela não pode negar-se. É verdade que tem a limitação do conhecimento da época. Então, numa época, se pensava que a Terra era redonda, que a Terra era quadrada, porque o conhecimento científico ainda não permitia o conhecimento de que ela era redonda. Então, avança-se a ciência, entende-se cada vez melhor a realidade, mas os fatos não mudam. Os fatos estão aí para nós apenas entendê-los melhor. O universo está aí para que a gente possa, com o passar dos anos, conhecê-los e entendê-los cada vez melhor. E não que vai mudar a realidade dos fatos. Muito obrigado aos dois. Bom, e assim a gente termina o nosso debate, mas é claro que ele não se encerra aqui, né? A gente quer saber a sua opinião nas nossas redes sociais, no nosso vídeo no YouTube também, você pode deixar seus comentários, e no nosso e-mail, mistérios@tvmundomaior.com.br. Grande abraço e até a próxima!